Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Assédio Sexual, o terceiro, pelo menos no meu top 3, né, da trilogia, Michael Douglas se ferrando na mão de alguma mulher. Em primeiro lugar, eu fico com Instinto Fatal. O segundo lugar, com Assédio Sexual. E o terceiro, Atração Fatal, né? Costumo brincar que essa trilogia, onde o Michael Douglas interpreta um homem hétero, casado, que, entre aspas, se ferra na mão de alguma mulher. Assédio Sexual, sem dúvida, é um dos melhores filmes que ele já fez. Apesar da crítica não gostar muito, eu gosto bastante desse filme, porque é um filme que tem mais de 30 anos e parece que o diretor e roteirista e também o escritor, né, porque é um filme baseado num livro, estava muito à frente do seu tempo, né, a discussão que ele propôs no filme. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers, assiste o filme primeiro, está disponível, se eu não me engano, na HBO, no stream da HBO Max. Então vamos lá. O filme acompanha a vida de Tom. Ele trabalha numa espécie de indústria, numa empresa ali de tecnologia e tal, não nos primórdios, né, mas assim, dá a entender que ele trabalha também com o que hoje em dia entendemos como inteligência artificial, né, computadores, etc e tal. Então assim, nós temos um homem casado, um homem ali que trabalha nesse ramo e que espera uma promoção. Vamos usar desse termo, né? Ele espera ser promovido, não só uma promoção assim, você vai ganhar $1.000 a mais. Não, ele está esperando uma baita promoção, que é ser presidente ali daquela empresa. E o que acontece? Ele perde a vaga para uma mulher, para Meredith, interpretada pela Demi Moore, que inclusive a Meredith conhece o Tom de outros carnavais. Os dois já tiveram um trelelê, já tiveram um caso ali há muito tempo atrás. Beleza. Esse primeiro ponto do filme, na época, e acredito que até hoje, causou não só nos homens daquela época, e hoje em dia também, esse sentimento que é o seguinte, que tem toda uma raiz machista, né? Quando um homem vê uma mulher ascendendo, tipo uma espécie de uma ascensão profissional, por exemplo, a mulher entrou ali na empresa como estagiária, aí em 2 anos ou 4 anos ela tem um boom e aparece num cargo de muito prestígio. O que os caras vão conversar ali no final do expediente, na pelada, na barbearia, no happy hour, na mesa de bar, é que basicamente essa mulher deve ter transado com o chefe. Então, assim, na cabeça da maioria dos homens, quando eles encontram uma mulher que entra dentro de uma empresa ou de um trabalho, enfim, e em pouquíssimo tempo ela consegue uma, entre aspas, promoção ou uma posição de destaque, raramente um homem vai pensar nas habilidades e aptidões e vocações, sei lá, que essa mulher possa ter tido ali, né, o seu rendimento no trabalho, nada disso. A maioria dos caras vão pensar exatamente o que acontece também no filme, né, que essa mulher, que essa novata, entre aspas, né, só conseguiu alcançar esse lugar porque ela, né, fez alguma coisa ali com o chefe, tá tendo caso com alguém, deve ter transado com alguém muito importante, que colocou ela lá dentro e tal. Isso é muito comum entre a cultura masculina ali, né? Tipo, ver uma... E se essa mulher for bonita, aí que a maioria dos caras vão realmente bater o martelo e dizer, olha, ela só conseguiu essa promoção porque ela é mulher, tipo, porque ela deve ter transado com alguém ali que colocou ela lá dentro. Isso aparece no filme. E o diretor, na época, foi genial, porque eu não sei se ele escolhesse uma mulher ali feia, fora dos padrões, se a maioria dos caras teriam essa visão. Tipo, a Meredith é uma mulher, ela não é só bonita, ela é a Demi Moore, cara. Então, assim, ela transcende o conceito que as pessoas costumam ter de beleza. Então, assim, temos uma personagem, né, uma mulher e tal, a Meredith, que ganha do Tom.
Eu vou usar esse termo, que ela ganha do Tom, ela é promovida no lugar dele. Porque na cabeça dele, ele queria vencer. Ali não vencer. Na verdade, eu acho que ele nem acreditava que tinha uma disputa. Ele achou que realmente o cargo seria dele, né? E ponto final. Não, ele é surpreendido, né? Pela Meredith, que fica no lugar dele, né? Ela toma, isso é muito interessante, ela toma o cargo que em tese, entre aspas, deveria ser dele. E o que acontece? Ela chama o Tom para tomar um drink. Normal, os dois se conhecem, né? Eles trabalham na mesma empresa. Ela agora será chefe dele, né? Ele como um funcionário, pro cara ser cogitado a ser presidente, ele não deve ser pouca coisa. Então, assim, ela chama ele para conversar, né? Para tomar um drink, né? Tá ali os dois muito bem dentro da sala. Ela coloca ali toda aquela cena do uísque e tal. E o que rola? Ela dá em cima do Tom. Só que ela não dá em cima de uma maneira sutil, sabe? Com signos que os homens héteros, na maioria das vezes, costumam identificar ou ter como base quando uma mulher ali tá dando mole para ele, né? Ela não sorri e joga o cabelo, né? Essas coisas que esses coachings de sedução costumam dizer. Não. Ela parte para cima mesmo. Ela o ataca. Eu vou usar esse termo. Ela o ataca. Então, assim, ela arranca, né, a roupa, tira a roupa dele. Tem o diretor é muito bom nisso, quando coloca a Demi Moore meio que tirando o cinto ali do Michael Douglas, e ele fica acuado, porque ele não quer. Esse ponto também eu acho muito interessante quando você conversa com um homem, que é o seguinte: também na cultura masculina, você percebe o seguinte, quando você vê uma notícia do tipo, professora de 20 anos de idade foi pega transando com um aluno de 14 ou de 13. Ou se você encontra uma notícia do tipo, mulher vizinha da mãe de um garoto de 14 anos é encontrada transando com o filho da vizinha de 12 ou 13. E a mulher tem, sei lá, 30 e pouco, 40. Casos assim, quando você entra no Facebook, por exemplo, ou em alguma reportagem que é postada no YouTube, o comentário de alguns homens é o seguinte: meu Deus, quem dera eu no lugar dele. Ou, nossa, eu com 13, 14 anos, quem dera se eu tivesse uma vizinha dessa. Ou, nossa, se eu fosse pai desse garoto, eu ia ficar orgulhoso dele, né, de ter transado tão cedo com uma mulher bonita assim, mais velha, etc e tal. Então preste atenção nisso daqui. Os homens héteros, em sua grande maioria, numa situação dessa, que é o que o filme está tratando, dificilmente esse cara vai validar esse tipo de discurso, que é o discurso que o Tom no filme tem, que eu vou comentar com vocês no vídeo. Mas preste bastante atenção nesse exemplo que eu acabei de dar aqui em relação à cultura masculina diante do sexo com uma mulher, onde esse homem aqui é tomado como vítima. Vou usar esse termo. Um homem aqui tomado como vítima dentro de uma relação sexual abusiva. Como eu acabei de dar o exemplo aqui agora, né, de, por exemplo, uma professora transando com um aluno menor e uma vizinha mais velha transando com um garoto, né, um adolescente. A repercussão que esse caso tem, os comentários que ele recebe de homens no que diz respeito a isso, né? Um homem nessa posição de vítima dentro de um assédio sexual. Beleza. Estão ali tomando uísque e tal, conversando. Ela o ataca, né? Tipo uma fera mesmo em cima dele. E o Michael Douglas, ele fica tipo meio que acuado, sabe? Dizendo não, não posso, não faz isso e tal. Ela senta no colo dele, joga o cabelo para trás, começa a beijar o pescoço dele. Ele diz não. Resumo da ópera: ele corre dessa mulher que está ali o atacando, né? Tipo, jogando para cima dele, né? Ela não é nem um pouco sutil, assim, ela realmente parte pro ataque ali, né? E a Demi Moore, nessa época dos anos 90, esse filme é de 94,
4, se eu não me engano. Ela fez striptease, enfim. Teve uma era dos anos 90 que a Demi Moore fez muitos filmes onde o corpo dela foi constantemente sexualizado, né? Inclusive, no próprio filme A Substância tem uma crítica sobre isso. Só que aqui ela tem uma boa interpretação. Alguns críticos não gostam, mas eu particularmente gosto desse filme e gosto da interpretação dela. E o que acontece? Ele foge. O Michael Douglas ali, né, o Tom, não cede aos... eu não vou dizer nem encantos, né? Não cede aos ataques da Meredith. Só que ela faz o seguinte, ela o denuncia. Ela diz que ele a assediou sexualmente. Então, assim, ela, uma mulher, atacou esse cara, né, o assediou. É um assédio, o filme deixa isso claro, porque ele não queria, desde o começo. Ele diz não, mas ela não para, ela continua ali, né, no ataque, digamos assim. Só que ela denuncia ele, tipo assim, ela quer destruir a vida do cara, ela vai destruir a vida desse cara, né, o acusando de assédio sexual. E qual que é a reação do Tom, né? O personagem interpretado pelo Michael Douglas. Ele diz que é o contrário, que foi ela que o assediou. Então, assim, não aconteceu nada e ela diz que aconteceu um assédio. E ele diz que quem o assediou, na verdade, foi ela. A vítima aqui, no caso, é o Tom. Esse filme tem mais de 30 anos. Deve ter aproximadamente uns 30 anos. Por que eu escolhi esse filme para falar sobre as femme fatales, né? Eu comentei um pouquinho numa aula específica que eu falei sobre histeria, femme fatale através do filme Instinto Selvagem, perdão, com a Sharon Stone, também com o Michael Douglas, né? O meu top 1 da trilogia de mulheres ferrando a vida do Michael Douglas. Só que esse filme, ele traz o seguinte: a vítima aqui, no caso, é o homem. E essa mulher aqui é tomada como uma femme fatale porque ela vai destruir, né? Ela quer destruir a vida desse cara. E o que está em jogo aqui? O seu discurso. O que ela diz que aconteceu. Preste atenção nisso. O que ela diz que aconteceu. O espectador sabe o que realmente não aconteceu. Mas ela, ao ser rejeitada, porque foi uma rejeição ali, aí, mais uma vez, bate aquele pensamento da maioria dos homens héteros. Meu Deus, quem em sã consciência, sozinho numa sala com a Demi Moore em cima de você, diria não? Enfim, o Michael Douglas aqui nesse filme diz. E ela fica extremamente... Eu percebo no filme o seguinte, né, que eu não li o livro, que ela ficou realmente puta da vida de ter sido rejeitada, porque ele a rejeitou. Tipo, primeiro ela deu uma investida ali nele, né, cantou e tal, os dois flertaram, há uma tensão sexual absurda entre os dois. Tipo, o Michael Douglas é muito bom nesses papéis, né, tipo, a maioria dessas mulheres que ele contracena, as atrizes ali, né, enfim, os personagens, há uma tensão, né, ele é um ator muito bom quando faz filmes desse tipo. Só que ele não responde as investidas dela, né? O que deixa ela pé da vida. Hoje em dia, na era dos Red Pills, se esse filme fosse lançado nos dias de hoje, ele facilmente seria ou cancelado ou usado como argumento para esses Red Pills. Por quê? Nós temos uma mulher aqui que contou uma mentira e possivelmente poderia destruir a vida desse cara, né? Eu não vou contar o final do filme, esse é um dos poucos filmes que eu comento aqui no vídeo, que eu não dou spoiler, né? Mas assiste o filme, vale realmente muito a pena. Que é essa ideia da mulher que pode destruir o cara, da mulher que pode acabar com a vida do cara se ela quiser, né? E esse argumento, ele é muito usado no discurso dos Red Pills. Tipo, esses caras que não gostam de mulheres, assim. É uma... Se fosse tomar o movimento Red Pill do ponto de vista estrutural, cara, o alicerce, a base desse
se formos pensar nos Red Pills como uma estrutura tipo um prédio. O alicerce é a misoginia. Tipo, os caras não gostam de mulher. Além de não gostar de mulher, eles a demonizam. Se você parar pra pensar, né? Tipo, e olha só, nós temos não uma mulher qualquer aqui no filme. Ela não é uma faxineira, não chamando uma mulher faxineira de uma mulher qualquer, mas assim, dentro desse contexto corporativo, desse contexto empresarial, desse contexto ali de trabalho, de status social, de dinheiro, cara, ela é presidente de uma empresa de tecnologia dos anos 90. Então, assim, ela não era pouca coisa. Ela não era uma mulher feia. Era a Demi Moore. Tipo, então, existe também hoje em dia no discurso dos Red Pills o seguinte, que mulher não gosta de homem, que mulher gosta de dinheiro, que a mulher ela só quer ficar com o cara com interesse no dinheiro dele ou com interesse no que ele pode proporcionar para ela. Entende? Tipo, a ideia da mulher aqui como aquela que usufrui do homem ou que suga esse homem. Então, assim, você percebe vários... Você pode entrar na internet e ver isso. Vários coachings de sedução e a galera Red Pill que demoniza a mulher. Vê a mulher como assim... A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele se relacionar com uma mulher, por exemplo. Então, assim, os caras falam mal de mulher que tem filho... Os caras falam mal de mulher que tem mais de 30, 35 anos e ainda não está casada. Os caras falam mal de mulher que só arranja namorado que tem dinheiro. Só que nós estamos aqui dentro de um campo, pelo menos nesse filme, que é o seguinte. O espectador, se ele é um homem hétero, ele assiste esse filme e ele vai pensar o seguinte. Nossa, olha só que mulher desgraçada, né? Deu em cima do cara, o cara não correspondeu e ela disse que foi um assédio. Só que tem um segundo ponto aqui nesse filme também. O número de assédios sexuais e abusos sexuais que realmente acontecem é enorme. É enorme. No trabalho, na escola, enfim, em vários tipos de contexto. Dentro de casa... relação entre enfermeiro e paciente, médico e paciente, enfim, professor e aluno. Isso acontece. Isso acontece de verdade. O problema é quando algo que não acontece de verdade, aí a pessoa diz que aconteceu de verdade, aí lá na frente descobre que foi uma mentira, e as pessoas que sofreram esse abuso e esse assédio de verdade, o seu discurso passa a ser o quê? Ou invisibilizado, ou questionado, que é horrível, ou relativizado. Por quê? Preste atenção, quando uma pessoa diz assim, mas é a palavra da mulher contra a palavra do cara. Hoje em dia, falando nos dias de hoje, né, o que a galera costuma dizer, né? Hoje em dia, se uma mulher diz que aconteceu tal coisa com ela, já era. Ninguém vai parar para investigar se realmente aconteceu aquilo. Tipo, a palavra dessa mulher será tomada como uma verdade absoluta. Não vai ter investigação, né? Será que esse cara realmente assediou? Será que foi um assédio ou não? Será que foi consensual ou não? Será que ele rejeitou essa mulher em algum momento e ela criou toda uma narrativa onde foi assediada, abusada ou estuprada por ele? Olha só, preste atenção nesse será que foi? Ou será que isso aconteceu? Será que foi assim mesmo? Essa relativização do abuso e do assédio rola até hoje. Aqui no filme, nós temos uma vítima que é um homem. O que eu repito mais uma vez. Não estou dizendo que isso não acontece na vida real. Acontece na vida real. Mas o número de assédio sexual em mulheres é muito maior do que o dos homens. Muito maior do que o dos homens. E também rola uma questão aqui de masculinidade também, que é o seguinte. É quando o cara diz que foi abusado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um garoto de 13 anos, se ele diz assim, fui abusado por um homem de 40. Se ele diz isso, se ele diz essa frase, tenho 13 anos e fui abusado por um homem de 40 anos. Se ele diz essa frase dentro de uma sala com 100 homens héteros, esses homens héteros terão uma reação.
Se ele diz essa mesma frase, só que trocando o gênero do abusador, falando de uma mulher, eu falo para você que a maioria desses caras dessa sala hipotética que eu estou colocando aqui para vocês não veria como abuso. Olha, eu tenho 13 anos e fui abusado por uma mulher de 40 anos de idade. Muitos desses caras iriam dizer que não foi abuso, dizer que deve ter sido bom, que a mulher só estava ensinando, ou os mesmos comentários que eu comentei com vocês agora há pouco no Facebook, quando temos notícias desse tipo, né? Quando um homem sofre assédio sexual, né, por parte de uma mulher. Tem uma série que eu já até falei um pouquinho aqui no canal, que é uma das minhas favoritas, né? Se chama Industry. E tem uma cena onde um personagem sofre assédio sexual de uma mulher. Então, assim, ele trabalha como... Ele trabalha, tipo... Imagine, tipo, uma bolsa de investimento, assim. Eu não sei como é que é o nome, acho que é trader. Coisa de bolsa de valores e tal. Aí um dia o chefe dele chega para ele e diz o seguinte: olha, nós temos um negócio aqui, né? E eu preciso que você converse com fulano de tal. Esse fulano de tal era uma mulher bem mais velha do que ele. Os dois começam ali a conversar, né, sobre ações, sobre negócios, investimento e tal. Ele é um cara muito bom de lábia. Então, assim, essa parte da negociação tete a tete, ele é muito bom. E ele está ali negociando com aquela mulher. Aquilo dali é um jantar de negócios. Ele não foi para um encontro. Um jantar de negócios. Aí ele entra dentro do carro com essa mulher. O que essa mulher faz? Começa a colocar a mão na perna dele. Ele fica meio que assim, chocado, sabe, com aquela situação. Por quê? Ele está sendo assediado sexualmente por essa mulher. Só que ele transa com essa mulher. Olha só. Ele transa com essa mulher. Só que essa mulher é vista e colocada também como uma predadora. Por quê? Antes dele negociar com essa mulher, outra trader foi no lugar dele. E ela foi assediada também, só que ela não respondeu. Ela não respondeu. Então olha só, uma mulher assediou sexualmente uma mulher. Aí essa mulher foi embora. Ele, sendo homem, foi assediado por uma mulher. Só que ele transou com essa mulher. Os dois foram assediados. E há uma cena, inclusive, que tem uma personagem que relativiza um assédio. Olha só, essa mesma série trata de 3 assédios sexuais, assim, com um personagem homem e uma com uma personagem mulher. A primeira personagem mulher não diz nada pra ninguém. Não correspondeu e tal, acabou. O personagem homem corresponde. Ele transa com essa mulher. Ele foi assediado, mas ele transa com essa mulher, né? Vamos usar a palavra ceder. Depois os dois acabam até se relacionando sexualmente. O início foi um início que foi um assédio sexual, mas depois essa relação dos dois é bem estranha. Mas ele corresponde. Só que teve uma personagem que foi assediada sexualmente e denunciou. Então olha só, 3 situações dentro da mesma série com 3 personagens diferentes. Uma denunciou e foi embora, se demitiu da empresa. Por que eu estou dando esse exemplo? Nós estamos falando de assédio. Tipo, aqui na série Industry, assédio sexual, assédio moral, principalmente o assédio sexual dentro do trabalho, né? Mas também nós estamos falando do que aqui? Nesse exemplo que eu acabei de dar essa série. Relações de poder. Relações de poder. Então, assim, aqui no filme, nós temos uma relação de poder. A Meredith é a presidente da empresa. Ele é funcionário dela. Ela está numa posição acima dele. Na série Industry, essa personagem que é, entre aspas, né, colocada ali na série como predadora, ela é uma mulher bilionária. Então, assim, ela está numa posição muito maior do que esses estagiários ali, né, do que esses funcionários. Por que eu estou falando isso? Porque o assédio, quando você pensa a respeito do assédio sexual,
é impossível você deixar de lado as relações de poder. Você precisa pensar nas relações de poder. E aqui no filme há uma discussão, né, que é a questão do gênero. A vítima aqui em questão é um homem. O assédio sexual aqui sofrido quem sofreu foi um homem. Então, assim, o filme deixa isso claro, né? A Meredith, ela realmente assedia o Tom, que não corresponde. Mas há o que aqui? Há relações de poder, como também comentei aqui agora na série. E há uma questão que diz o seguinte, e tem uma questão que na minha concepção é a mais interessante do filme, que tem a ver com discurso e narrativa. Discurso e narrativa. Tipo, discurso, narrativa, prova, acusação. Nos dias de hoje, o cancelamento ele é imediato. Se uma mulher diz em público, olha, fui assediada sexualmente por tal pessoa, a maioria das pessoas não vão nem pensar, nossa, calma aí, vamos investigar isso aqui. Não. Tipo, a acusação hoje em dia é tão... eu não vou dizer prejudicial, mas ela é tão destrutiva quanto assim, uma condenação mesmo. Tipo, por isso que eu comentei agora há pouco no vídeo, né? Que eu acho que se esse filme fosse lançado nos dias de hoje, ele possivelmente seria cancelado, né? Pelos assuntos que ele trata, né? É um filme que abre um espaço para muita discussão. Eu pretendo trabalhar outro filme que fala sobre isso, né? Sobre assédio, mas é um filme muito bom, assim. Eu gosto bastante, né? Apesar de que alguns críticos tem gente que não curte, mas gosto bastante desse filme. Abre um leque de vários tipos de discussão, né? Relações de poder, assédio sexual, discurso, narrativa, a figura dessa mulher aqui que pode acabar com a vida do cara, dessa mulher que é mentirosa, dessa mulher, entendeu? Isso fomenta o imaginário de muitos homens que, de certa forma, acabam demonizando a mulher. Então, assim, existe hoje em dia essa demonização em torno da mulher, né? Da figura da mulher que deseja, da mulher que diz o que quer, o que não quer, da mulher que está nos meios corporativistas, né? Nas indústrias, das mulheres que estão no poder. Então, assim, esse tema, né? Mulher no poder, olha só, a Meredith aqui no filme ocupa uma posição de poder, né? A mulher que parte para o ataque, né? Essa mulher que dá em cima, né? Que não se coloca nessa posição somente de objeto, né? Para ser seduzida, cortejada, conquistada. Não. Essas mulheres que vão ao ataque, né? Tipo, e essa cena do Michael Douglas acuado na sala é muito boa. Tipo, é realmente uma cena onde nós temos ali uma predadora e uma presa. Só que esse tipo de cena ocorre inversamente à torta e a milhões assim, na vida real, só que com um homem fazendo isso com mulheres. Homens costumam fazer isso, né? Tipo, esse tipo de assédio que não... aqui o assédio, eu não vou dizer que não... eu não estou relativizando, mas assim, tem assédios que são sutis e subliminares e a pessoa percebe, a mulher aqui percebe, mas ela às vezes se faz, entre aspas, não é que ela se faz de besta, ela tenta ignorar aquilo dali, infelizmente algumas acabam fazendo isso, né? Ignora aquilo dali, ou se faz de desentendida, ou corta ali na hora o que está acontecendo, o que causa um constrangimento no cara, que pode resultar muitas das vezes numa demissão. Isso acontece, né? Tipo, o cara, sei lá, é chefe de uma empresa, aí ele chega na sala da secretária dele ou de alguma funcionária e começa a fazer uma massagem no pescoço dela, ou dar um abraço mais demorado e beija o pescoço dela e tal. Se essa mulher, hipoteticamente, corta isso, diz assim, não, isso não. Ou, o que é isso? O que você está fazendo? Pode ter certeza que no dia seguinte essa mulher pode ser demitida. Por quê? Nós estamos falando de relações de poder. Não é que não dá para pensar, mas para pensar um pouco a respeito do assédio
sexual, devemos pensar sim em relações de poder, né? Então tem esse componente que, na minha concepção, é a base. Nós temos aqui, né, uma base para começar a pensar a respeito do assédio sexual. Mas eu acho que esse filme é muito interessante para pensar essa figura, sabe? Esse movimento que os homens têm, muitas das vezes, de demonizar determinadas mulheres. As ditas femme fatales, né, que eu comentei agora há pouco, né, da trilogia de mulheres que ferraram a vida do Michael Douglas em algum sentido, né? Por que alguns homens têm medo dessas femme fatales, né? O que faz com que um homem considere uma mulher como uma femme fatale? Por que a femme fatale deixa alguns caras acuados? Será que esses red pills, eles odeiam toda mulher ou eles odeiam uma mulher que eles considerem uma femme fatale? É um tema para o nosso próximo vídeo. Vale muito a pena assistir esse filme. Até a próxima.